gravação você escolhe depois qual que fica melhor. Então, eu tava estudando, né? Porque assim, tem um livro que eu até vou passar para vocês depois, que é um livro muito interessante, que é o livro da estratégia do Oceano Azul. Esse livro, ele fala sobre várias coisas, mas uma lição muito importante que ele traz é que para tudo na nossa vida a gente tem que ter uma estratégia, né? Quando eu fui estudar pro concurso do, do Estado, né, ao qual eu, se Deus quiser, vou assumir, se Deus quiser, esse ano, qual foi a minha estratégia para estudar para o concurso e para estudar para questões de matemática, né? Eu tinha muito conteúdo para estudar, como vocês têm muito conteúdo de matemática para estudar. Qual foi a minha estratégia? Muitos professores utilizam a estratégia de você pegando conteúdo, pegar os conhecimentos e depois você aplicar em questões. A minha estratégia foi um pouquinho diferente, foi o que eu fiz. A minha estratégia foi de resolução de questões. Então, eu pegava as questões, né, de um determinado conteúdo, por exemplo, razão e proporção. Pegava o conteúdo de razão e proporção e ia resolvendo questões. Se eu sentia alguma dificuldade daquele conteúdo, aí eu ia para a teoria, ia ver aonde que ponto que eu precisaria aprender, ou que ponto estava faltando. Então, essa estratégia, para mim, deu certo. E a maioria, eu fui olhando alguns outros professores de matemática acham que essa, né, alguns professores de matemática mostram como essa sendo a estratégia mais eficaz, porque acaba, muitas vezes, o que você faz? Você pega, faz um resumo do conteúdo, tá, vou estudar matemática, vou estudar porcentagem, aí eu faço o resumo e depois que eu vou resolver um monte de questões de porcentagem. Não, o melhor é você ir resolvendo as questões e dentro da questão você estuda o próprio conteúdo. Tá certo? E aí, dentro de matemática básica, quais são os conteúdos que mais caem no Enem, né? Eu trouxe aqui os conteúdos de matemática que mais caem na prova. Então, unidade de medida, né? A questão de conversão de unidade de medida, questão de envolvendo MMC, MDC, divisores, cai muito. Questões de razões e proporções, inclusive vou trazer uma questão para vocês hoje de razões e proporções, cai muito, tá certo? Escala, porcentagem, questões de matemática financeira, cai muito, estatística, interpretação de gráficos, só o que cai, e lógica em si. E aí, como eu falei para vocês, a prova do Enem, ela tem um método diferente de correção de uma prova normal, uma prova clássica que a gente estuda na escola, né? Por exemplo, se você tem 10 questões, vamos dizer, na prova que vocês fazem na escola, 10 questões. Se você acertou 9 questões, sua nota é 9. Já o Enem é diferente. Dependendo, um aluno que acerta 9 questões e um aluno que acerta 3, digamos que geralmente eu vi até vídeos, né, de vários professores que estudaram isso. Um aluno que acertou 30 questões de 45 teve a mesma nota de TRI de um aluno que acertou 15. Mas por quê? Porque a TRI, ela vê uma coerência, né, uma coerência da nota. O que acontece? A prova do Enem, ela é dividida em 3 tipos de questão. Você tem as questões fáceis, né? Isso para todas as provas, mas é dividido em 3 tipos. Você tem as questões fáceis, vocês têm as questões médias e existem as questões difíceis. As questões fáceis é geralmente 25% do total de questões da prova. As médias, geralmente, 50% e as difíceis, 25%. O que acontece? Você tem que... a TRI, ela é como se fosse um salto, né? Imagina aí, você um saltador. Você quer um saltador que pula 5 metros. Então, se você consegue pular 5 metros, você consegue pular 1 metro, você consegue pular 2. Então, a nota, ela penaliza aquelas pessoas que acertam uma questão difícil e erram uma questão fácil.
Então, a estratégia, né, muito como eu falei, né, muitas pessoas não têm estratégia, né, muitos de vocês têm, quando vocês fazem a prova do Enem, vocês já pensaram em estratégia, como é que eu vou resolver? Cheguei lá no dia do Enem, morto de tenso, com um monte de coisa na cabeça, o que é que eu vou fazer da prova? Qual a estratégia? Por onde é que eu vou começar a resolver a prova? Você vai procurar resolver essas questões aqui, ó, as fáceis e as médias. Pedro, e como é que eu vou identificar isso? Você vê lá uma questão com um monte de logaritmo, com um monte de função, uma coisa difícil. Lógico que vai ser uma questão difícil. Você começa a fazer a questão, tem um monte de cálculo, você vai perder 5 minutos, que enquanto você perde 5, 6, 7 minutos numa questão difícil, você poderia acertar 3, 4 fáceis. Aí acaba que no final da prova você só chuta as questões. Na maioria das vezes, quando você chuta uma questão fácil e erra, sua nota vai lá para baixo. Então, o importante é acertar as questões fáceis. Se você acerta 15 questões fáceis, você vai ter a mesma nota que você teria se você acertasse 30, né? Só que dessas 30, ele acertou as difíceis e errou as fáceis. Aí a TRI cai lá para baixo. Então, foquem na matemática básica. É a base. O que vocês têm que focar? O estudo do Enem de vocês, se vocês não pararam ainda para estudar, ou se estão estudando para Enem agora de matemática, foque na matemática básica. Foque nisso daqui, que é sucesso, que eu garanto que vocês tiram a nota de 700 para cima. Tá certo? Foque nisso daí que é show. Então, vamos deixar de conversa e vamos lá para a questão da resolução, né? Para ver se... Eu separei 10 questões aqui, eu espero que dê tempo de resolver essas 10 questões pela questão do tempo. Acho que vai dar. A primeira questão, né? Eu escolhi tudo da prova azul, tá certo? A questão 136, ela diz o seguinte. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observe-se, para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma unidade medida chamada módulo, M. Os demais requisitos dimensionais seguem um critério abaixo. Então, o comprimento será de 20 módulos, a distância dos vértices do losango amarelo com o quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, 1,7 módulo. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, né, 3,5 m. Aí aqui você tem a figura, né? A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo, né, a que se refere à lei número 5.700. Aí você tem aqui o quadro, né, da bandeira do Brasil. Aí diz assim, um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e disposto, né, e dispõe de corte de tecido verde de 180 centímetros por 150 centímetros e o amarelo, o quanto baste, né, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Aí ele pergunta, qual a medida em centímetro? Gente, a galinha, aqui é um sucesso, viu? Deixa eu ver se eu... Mas vamos lá. Então, só voltando aqui. Então, um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo dispõe de cortes de tecido verde, 180 por 150 em amarelo. Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde, né? Que é esse tecido aqui de 180 centímetros por 150. Aí a pergunta, né? Qual a medida em centímetro do lado menor do quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Então, o que ele quer aqui é o que realmente ele quer da questão. Ele quer a medida em centímetro, né, do lado do menor quadrado de tecido azul. Então, ele quer aqui, ó,
ele quer um quadrado para formar a bandeira, né? Ele quer a medida do lado desse quadrado aqui para formar a bandeira, tá certo? Desse quadrado aqui para fazer o quadrado azul. Você olha uma questão dessa com um monte de lei, com um texto enorme, uma questão típica do Enem, né? Aí você julga, meu Deus, é uma questão difícil, né? Você olha pela prova, né? Às vezes você lê uma vez, lê duas vezes, não entende e julga que é uma questão muito difícil, né? Mas não, essa questão aqui é super simples. Primeiro o que você tem que saber, o que a questão está pedindo, tá certo? Muitas vezes é melhor você ver o comando da questão e depois você ir para o texto, certo? Então, não façam o que eu fiz, né? Lê primeiro o texto para depois ler o comando. Lê primeiro o comando e depois você vai para o texto. Então, o que ele pede aqui? Qual a medida em centímetro do lado menor do quadrado de tecido adesivo que deverá ser comprado? Então, o que ele quer aqui? A medida do lado, né? Para a gente ter essa medida, a gente tem que voltar lá para as informações. Primeiro, ele diz que esses quadrados, né, cada ponto da bandeira é como se fosse feito por um módulo tal. Só que ele não diz qual é a quantidade desse módulo. Então, o que a gente precisa saber, a primeira informação que a gente tem que saber é qual a medida desse módulo. Aí ele diz que esse módulo geralmente é medido pelo comprimento, né? E ele diz que o comprimento terá 20 módulos. Ótimo. Como a medida desse tecido vai ser feita pela cor verde, e ele dá as dimensões aqui, ó, ele dá as dimensões, veja que ele dá a dimensão aqui do tecido, ó, 180 de comprimento, né, que é essa medida aqui, por 150 metros de largura. Então, para a gente saber a medida do módulo, basta a gente pegar esse 180 aqui, que é a questão do comprimento, e dividir pelo comprimento aqui do módulo, que é 20. Então, pega aqui 180 por 20, né? Quando eu divido 180 por 20, né? Posso cortar aqui esses zeros, 18 por 2 dá 9. No caso aqui, cada módulo dessa bandeira vai ter 9 centímetros. Pronto. Eu já sei quanto equivale cada módulo dessa bandeira. Falta eu saber o que? O raio, né? O quanto é que essa medida aqui, ó, ele dá a medida do raio do círculo. Ele disse aqui, ó, que esse pedaço aqui do raio é 3,5 m. 3,5 m. Quer dizer o seguinte, para eu achar todo, né? Para eu achar a medida total, né? Do diâmetro do círculo, é só multiplicar por 2, né? 3,5 vezes 2 vai dar 7, né? Ou somar 3,5 mais 3,5 é igual a 2. Como ele quer a área, né? A área, é só a gente pegar e fazer a multiplicação dos módulos pela questão do lado do círculo. Então, é só você pegar aqui 9 vezes 7. Quanto é que é 9 vezes 7? 63, né? 9 vezes 7, 63. No caso aqui, 63 centímetros. Deu que alternativa? Letra C. Uma questão desse tamanho, né? Que eu acredito que é um pouquinho difícil de interpretar, mas eu fiz duas contas. Fiz uma conta de divisão aqui e uma conta de multiplicação. Qual está a dificuldade da questão? Interpretação. Uma questão fácil que você erra por interpretação. Tá certo? Vamos aqui para outra. Questão 137, diz assim. Eu não vou nem ler esse texto, eu vou direto para o comando. O comando da questão diz assim: a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Gente, ele pede que a razão do número de assentos vendidos e o total de assentos do ônibus. A razão, vocês lembram o que é uma razão? É uma divisão. Uma divisão. Aí você pode até voltar para o texto. Vamos ver se o texto diz alguma coisa. O texto diz assim.
uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas e passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, então os vendidos é a cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis para um determinado instante. A razão entre o número de assentos vendidos para o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Gente, aqui é só uma questão de razão. Qual é a razão que ele quer? A razão dos assentos já vendidos pelo total de assentos do ônibus. É só você olhar aqui na imagem. Quantas cadeiras tem? Ela já dá, ó, 42. Então, são 42 assentos. Falta só você fazer o quê? Contar os que foram vendidos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá aqui, ó. 16 ou 42, ó. Letra A. Precisou fazer alguma conta? Não precisou. Tá vendo? É difícil o Enem? Não é. É só questão de leitura e interpretação. Nesse caso aqui, uma razão simples de razão e proporção, só para você ler. E se você erra uma questão dessa na prova, sua nota, né? E você erra uma questão dessa e acerta uma difícil, sua nota vai lá para baixo. Porque subtende-se que para você acertar uma difícil, você obrigatoriamente teria que acertar uma questão dessa, fácil. Vamos para aqui outra. Essa questão diz o seguinte, os gráficos, né? Os gráficos representam... Essa daí foi para não zerar, né? Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, aqui tem 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de peças horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, você tem aqui dois gráficos. Um gráfico de peças produzidas e o segundo gráfico mostra o número de horas trabalhadas. E ele pergunta qual foi a metodologia mais eficiente. Qual vai ser a metodologia mais eficiente? Aquela que produziu o maior número de peças por hora. Então, aqui é só uma questão de divisão. Você teria que pegar o total de peças produzidas e dividir pelo total de horas. Então, aqui, ó, eu pegar 800 dividido por 4. 800 dividido por 4 dá 200 horas, né? 200 peças, né? Peças por hora. Aqui, ó, 1.000 dividido por 8, né? 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 8 é a metade, dividir por 8, né? É a mesma coisa de dividir a metade pela metade, né? No caso aqui dá 125, né? 125, quando você divide 1.000 por 8, dá 125 peças por hora. 110, né? 110 por 5. Então, você faria essa divisão, né? 110 por 5, aqui dá 220 peças por hora, né? No caso aqui, 1.800 por 9, né? Estou dividindo esse valor aqui das peças pelo total de horas. O negócio aqui da mesa está dando tilt. Pelo total de horas. Aí aqui, do dia 5, eu tenho o total de peças 1.400 pelo total aqui, né, de 10 horas. Tá, 1.800 por 9 dá um total de 200 peças, né, peças por hora. E aqui, 1.400 por 10 dá um total de 140 peças por hora. Então, aqui é só você observar qual o valor, né? Qual o dia que teve mais eficiente, o dia que produziu mais peças pelo total de horas. Aí aqui você tem 200, 125, 220, 200, né, e 140. No caso aqui, deu 220 horas. Foi o dia, né, que teve
a maior eficiência. No caso aqui, no dia 3, né? No caso aqui, a letra C, que foi o dia mais eficiente. Foi o que eu fiz. Só analisei o gráfico e fiz uma simples divisão. Uma questão dessa é considerada como fácil, que eu fiz. Só dividir, né? Só dividir e comparei. Então, até aqui, né? Tem nada de difícil. Questão 4, né? Questão 147. Diz assim. Muitos modelos atuais de veículos possuem um computador de bordo. Os computadores informam uma tela. Gente, se vocês não estiverem entendendo as questões, vocês dizem, viu? Porque pode ser que eu esteja indo rápido. Vocês dizem, prepare, né? Vá mais devagar. Eu estou lendo mais rápido pela questão do tempo, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês dizem. Muitos modelos atuais de veículos possuem um computador de bordo. Os computadores informam em uma tela as diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores a bordo. O tipo A informa a quantidade X de litros, então o A é assim, ó, você tem o número de litros. Então, você tem um número de litros, né, gasto ao percorrer 100 km. Então, você tem um número X de litros, né, para cada 100 km. Então, a grandeza do tipo A é isso, ó, você tem litros por quilômetro. Já o tipo B informa a quantidade de quilômetros, né, você tem aqui quilômetros, que é capaz de percorrer com 1 litro. Então, você vê aqui que é o inverso. Ele é a quantidade de quilômetros X, né, para percorrer para cada litro. Um veículo utiliza o tipo A, esse tipo aqui, que mostra litros por quilômetro. E ao final da viagem, o condutor apresentou na tela a informação X sobre 100, né? Então, X quilômetros para 100 litros. Caso o veículo utilizasse o computador tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, como ele quer o tipo B, perceba que qual a diferença do tipo A para o tipo B? No tipo A, você tem litros dividido por quilômetros. E do tipo B, você tem o quê? Você tem quilômetros por litros. Qual a diferença? Um ao invés do outro. Então, aqui, ó, a diferença do A para o B é só o inverso. Então, é só você trocar. Em vez de estar X sobre 100, é você botar 100 sobre X. Né? É qual a alternativa que tem 100 sobre X? Alternativa C. Eu fiz alguma conta? Não fiz nenhuma conta, né? Vocês entenderam? A questão é difícil? Não é, né? Você é uma questão dessa só por questão de interpretação. Vamos lá para a quinta, né? Já vou na quinta, viu, Vitória? Questão quinta, 148. Vocês estão entendendo, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos que é a censo, né? Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Aí você tem um gráfico, né? O total. Aí ele diz assim: de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalham. Então, aqui ele quer saber o número de jovens que trabalham, né, nessa pesquisa. Aí você tem aqui, aí você vai olhar para o gráfico. Você tem aqui os alunos que só estudam. Então, se ele só estuda, então ele não trabalha. Aqui ele trabalha e estuda. Então, aqui ó, já entra a questão do trabalho. Então, tá aqui, trabalho. E somente trabalho. Então, aqui você teria que somar, né? E esse daqui não trabalha e nem estuda, né? Então, aqui a primeira coisa é somar, né? Pegar 13,6% e somar com 45%, 45,2%. Então, somando isso daqui, né? Quando você fizer essa soma, 13 mais 45 dá 58 e 6 mais 2 dá 8, né? Então, dá 58,8.
Então, aqui, para você saber o total de alunos que trabalham, é só você calcular 58,8% de quanto? Qual o total de alunos pesquisados? No caso aqui, 3.063 jovens, né? Então, é só calcular essa porcentagem. Pedro, mas são os números muito quebrados, né? No caso, 366 mil. Então, faça o seguinte, vamos aproximar isso daqui. Em vez de você calcular 58,8%, vamos calcular 60% desse valor, de 366 mil. Só que 60% é 50% mais 10%, né? Assim, 50% mais 10%. Em vez de você... Aí vamos fazer o seguinte, em vez de você calcular 366 mil, vamos calcular 360, que é o número mais próximo. Veja que como os números eles têm uma certa distância, as alternativas têm uma certa distância, né? Então, você pode fazer essas aproximações, que você vai ver que vai chegar no valor bem próximo da resposta, e não vai impactar tanto na resposta. É muito mais fácil você calcular dessa forma. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quanto é 50% de 36, né? 50% de 36. 36 dividido por 2 dá 18, né? Então, dá 180 mil. E 10% de 36 mil aliás, 10% de 360 mil é só cortar um zero, né? Então, aqui dá 36 mil. Então, é só você somar, né? 60%, né? 50% mais 10%, eu já calculei quanto é 50% de 360 mil e calculei 10% de 360 mil. Então, aqui é só somar. 180 mil mais 36 mil dá um total aproximado de 216 mil, né? Qual a alternativa que mais se aproxima? É a alternativa C, né? 213 mil. Se você calcular 58,8% de 366, gastar uns 3 minutos seu para você calcular, né? Para você ter certeza da sua prova, aí você calcula, vai dar esse valor. Veja que em 15 segundos, eu efetuando uma conta de aproximação, eu chego na resposta, né? Do que você demoraria 3 minutos calculando. E muitas vezes na prova do Enem, tempo é tudo, né? Então, você está já no finalzinho da prova, faz um cálculo desse, já ajuda, né? Você já não perde uma questão que você chutaria, né? Então, no final da prova, né, com uma questão dessa, é mão na roda, né? Questão 6. Questão 6 diz o seguinte, já estou na sexta, viu? Então, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre o tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final de impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem. A escultura apresentada é uma miniatura de carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Aí ele diz aqui que 1 micrômetro é uma milionésima parte de 1 metro. Aí ele pergunta, usando notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metro. Essa daqui é uma questão de unidades, né, de escala. Aí que você pode, meu Deus, eu não sei essa escala, mas a questão lhe fornece, ela diz que 1 micrômetro é a milionésima. Cuidado com a palavra, milionésima é diferente de milésima, né? Milésima é 1000, milionésima é 1 milhão, então cuidado. Então é 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1 milhão, 1 milhão é 6 zeros, tá certo? 1 milhão é 6 zeros. Aí, o que acontece, né? Nesse objeto aqui, ele deu 100 micrômetros, né? 100 micrômetros. Então, é só você pegar, para você colocar na escola, você coloca 1 sobre 1 milhão vezes 100 micrômetros. É só isso. Mas como ele deu em notação científica, a gente vai colocar isso aqui em notação científica. A gente vai, né, colocar isso daqui. Então,
1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência, né? Porque aqui tem 6 zeros, eu só conto os zeros, né? Então, fica 1 sobre 10 elevado a 6. Vezes, e 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Eu só contei os zeros e coloquei aqui, ó. 100 tem 2 zeros, então eu coloquei o 2. Isso daqui é a mesma coisa, eu multiplicando, que 10 elevado a 2 sobre 10 elevado a 6. Divisão de potências de mesma base. O que que eu faço? Repito a base e faço o que com os expoentes? Subtraio, né? Então, lá que vocês aprenderam lá no quarto ano, divisão de potência de mesma base. O que que faz? Repete a base menos expoente. 2 menos 6 dá menos 4, né? Aí aqui, como ele deu, né? Você já vê que tem menos 4 aqui. Só para ter que multiplicar com o número, como ele quer em notação científica, então é só você multiplicar por 1. 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, gente, foi difícil? Não foi. Uma coisa simples, só questão de leitura. Vamos aqui para a questão 7. Questão 7 diz o seguinte. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume. Eu acho que era essa questão, Sarah, que eu estava falando de manhã. 5 tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou o gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real, a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrido naquele mês de novembro. Aí ele dá aqui, né, o preço do perfume, né, de cada perfume, dos 5 tipos de perfume. Aqui ele dá em porcentagem a quantidade vendida de cada perfume. Então você tem em porcentagem a quantidade vendida e você tem a questão do preço. Ele diz o seguinte, dados a chegada no final do ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, ou seja, aquele que vendeu mais, né? Aquele que rendeu mais dinheiro, né? Aquele que rendeu mais dinheiro. Nessas condições, que tipo de perfume deverá ter a maior reposição no estoque? Aí o que acontece? Ele deu aqui porcentagem, né? Ele não deu a quantidade, né? Ele deu essa quantidade em porcentagem. O que a gente pode fazer, né? Para facilitar. Considerar, como ele não deu a quantidade que foi vendida naquele mês de novembro, a gente vai considerar uma quantidade 100, né? Então, vamos considerar uma quantidade 100, porque ele não diz quanto foi que foi vendido, ele só disse a porcentagem. E para a gente saber qual foi realmente, quanto foi que arrecadou, a gente precisaria saber o preço, né, a receita, né, para a gente saber a receita de um produto, né, o preço vezes a quantidade, né, assim, para a gente saber a receita de um produto, né, o preço vezes a quantidade, o preço ele deu, mas ele não deu a quantidade, ele só deu a porcentagem, né, de quantos produtos foram vendidos, mas aqui é fácil, é só a gente considerar uma quantidade de 100 e calcular a porcentagem daquela quantidade. Então, por exemplo, 13% de 100, 13% de 100 é 13 unidades. Então, a quantidade de 13 unidades. Então, é só a gente fazer essa continha. A receita do perfume 1 é pegar 200 vezes a porcentagem de venda, né, da quantidade de perfume 1 que foi vendido. No caso, 13%. Mas eu estou considerando 13% de quanto? De 100. Estou considerando 100. Então, no caso aqui, 13. 200 vezes 13, é só você fazer essa multiplicação, dá 2.600. Mas você faria, né, a multiplicação, no caso 2.600. Aqui do perfume 2, do mesmo jeito, você pegaria o preço, que foi 170, e multiplicaria pela quantidade. Qual a quantidade do perfume 2? Foi 10%, no caso 10% de 100 dá 10. Então, 170 vezes 10 dá 1.700, né? Perfume 3 é 150 vezes a quantidade. Né? O perfume 3 foi 16%. 16% de 100 dá 16. Então, multiplicando 150 por 16 dá 2.400. Já fiz essas continhas básicas, né? Para não perder muito tempo, mas vocês, se tivesse dificuldade, vocês fariam essas contas, né? Lá na hora. Conta simples de multiplicação, né? O perfume 4, R$100 vezes
vezes quanto, né? 29%, eu estou considerando aqui como 29. 29 vezes 100 dá 2.900, né? O perfume 5. O perfume 5 foi 80 vezes, a gente considera aqui uma quantidade de 32. 80 vezes 32 dá 2.560. Aí aqui você vai ver qual foi o perfume que gerou maior receita. Nesse caso aqui foi o perfume 4, que gerou uma receita de 2.900. Como ele vendeu mais, né, ele vai precisar repor estoque. No caso aqui, o perfume 4, letra D. Gente, qual foi a dificuldade? Só uma multiplicação que eu fiz na questão. Não tem dificuldade nenhuma, né? Questão 8. Questão 8 também era muito fácil. Diz assim, eu sei que estourou um pouquinho o tempo, mas já está terminando. A exposição de barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em transistência, né? Eu acho, em casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, tarará. De acordo com a unidade a OMS, todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir do ruído produzido durante um dia no canteiro de obras. Aí ele pergunta, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Os 55 decibéis está aqui, e esse daqui são um total de dias. Então, é só você observar nesse gráfico quantos dias passou acima dessa linha aqui de 55. Vamos contar aqui, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, 13 dias. Então, como ele só quer saber os dias, era só você contar. Tá aqui, letra E. E você erraria uma questão dessa. Qual foi a conta que eu fiz? Nenhuma, né? Só contar. Questão 9. A questão 9 já aumenta um pouquinho de dificuldade, né? Uma questão considerada média. Ela diz o seguinte, no quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Aí você tem os gastos aqui, né? Com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Filho rico, né? R$400 de mesada. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram um acréscimo de 20% e 10%, respectivamente, né? Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Então, o que ele quer saber? Que é a porcentagem de redução da mesada. Para saber, primeiro a gente tem que calcular quanto foi que aumentou de internet, quanto foi que aumentou, né, de mensalidade escolar. Vamos lá, internet. 20% é a mesma coisa que 10 mais 10, né? Assim, 10 mais 10. Quanto é 10% de 120? 10% de 120 é 12. E 12 mais 12 é 24. Então, a internet aumentou R$24. Não foi assim? Aí, o aumento da escola, da escola, né? Da mensalidade. O aumento da mensalidade foi 10%. 10% de 700 é se você cortar um zero. Ou seja, dá 70. No caso aqui, aumentou quanto? Aumentou 24 mais 70. Nesse caso aqui, teve um aumento de gasto de R$94. Esse foi o aumento. Então, a gente precisa tirar, né? A gente precisa tirar R$94 da mesada do filho. Então, 400 menos 94 dá um total de R$306, né? 306, 94 para 300 falta 6, né? Então, 6, né? E no caso, 300 para 100 falta 300 para 400 falta 100. No caso, 306, né? Aí aqui é o seguinte, a gente é só fazer uma simples regra de 3, né? Para saber a questão da redução. Então, os R$400 da mesada do filho representaria a questão do 100%, né? Aí, esses 306 representaria quanto? Né? Então, é só fazer regra de 3. Então, fazendo meus pelos extremos, a gente vai ter que 400x é igual a 306 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros, né? Então, x é igual a 306, né?
por 400. Corta esses dois zeros, né? Só fazer essa conta aqui, ó. 306 dividido por 4. Aqui, 30 por 4, né? Qual o número que eu multiplico com 4 que dá próximo a 30? Um 7, né? 4 vezes 7, 28. 28 para 32, baixo 6. Qual o número que eu multiplico com 4 que dá próximo a 26, né? O 6, né? 6 vezes 4, 24, para 26, 2, né? Aqui, como não tem número para baixar e eu quero continuar a conta, né? Só colocar uma vírgula no quociente e acrescentar um 0. Aqui cabe um 5, né? 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Aqui, ó, dá um total, né, da mesada de 76,5%. É você ver esse número e quer marcar aqui a letra E. Mas cuidado, o que ele quer aqui é a redução da mesada. Então, se ele tinha 100%, e só ficou 76,5%, quando você subtrai 100 menos 76,5%, você vai ter um total aqui de 23,5%, né? 23,5% foi o total da redução. Então, cuidado com as pegadinhas, viu? Esse 76 foi quanto que a mesada ficou, e a redução foi de 23,5%. Então, uma questão média, né? Não é fácil, mas ela é média e vocês têm que acertar. A última questão, só para encerrar, já estou com o tempo extrapolado, mas já acho que dá tempo. Diz assim: com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas desse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância pela agência, as respectivas notas de cada empresa estão organizados no quadro, né? A agência bancária contratará a empresa com maior médio ponderado. Então, ele quer que você calcule a média ponderada, né, dessas empresas. Então, você tem o peso e você tem as notas de cada empresa. Como é que faz isso? Uma média ponderada, você teria que multiplicar cada peso por cada nota, depois somar e depois dividir pelo total de pesos, né? A média ponderada, né? É você pegar o peso, né? O peso, no caso, por exemplo, da X, você teria que pegar o peso 3 vezes 5, né? 3 vezes 5, mais 5 vezes 1, mais 2 vezes 2, e dividir isso pelo total dos pesos, né? Que é 3 mais 5 mais 2. Só que o que acontece? 3 mais 5 mais 2 dá igual a 10. Então, é só a gente fazer essas multiplicações e, no final, dividir por 10. A nota maior, né, vai ser. Então, vamos lá. X. 3 vezes 5 dá 15, né? 5 vezes 1 é 5. 2 vezes 2 dá 4. 15 mais 5 dá 20, mais 4 dá 24. Do Y. Aqui, 24 dividido por 10, né? Lembre que tem que dividir sempre por 10, né? Para dar a média ponderada, dá 2,4. O Y, vamos lá. 3 vezes 1 dá 3, mais 5 vezes 4 dá 20, mais 2 vezes 2 dá 4, né? 3 mais 20 dá 23, 23 mais 4 dá 27. Como tem que dividir por 10, dá 2,7. Do Z, vamos lá. O Z, 3 vezes 4 dá 12, mais 5 vezes 3 dá 15, mais 2 vezes 2 dá 4, né? Aqui, 15 mais 2 dá 27, 27 mais 4 dá 31. Como tem que dividir por 10, dá 3,1. O W, aí vamos lá, o W. 3 vezes 3 dá 9, mais 5 vezes 3, 5 vezes 3 dá 15, mais 2 vezes 3 dá 6. 9 mais 15 dá 24, 24 mais 6 dá 30, né? Dividido por 10 dá 3. T, aí vamos lá, T. 3 vezes 4 dá 12, mais 5 vezes 2 dá 10, mais 2 vezes 4 dá 8. Aí aqui, 12 mais 10 dá 22, 22 mais 8 dá 30, né?
dividido por 10 dá 3. A maior nota aqui foi 3,1, né, que é da nota Z. Então, a letra C. Então, uma questão média, né, que fiz só multiplicação e soma, né, é um pouquinho demorada, mas é uma questão que você conseguiria resolver. Gente, teve alguma questão aqui que vocês acharam difícil ou impossível?